Deve ser difícil a tarefa de transformar a escola convencional em um espaço atraente onde o aluno entenda que estudar é investir no futuro. Mas com a ajuda do setor privado, a Secretaria de Educação do Estado tem investido neste desafio, oferecendo dupla jornada e oportunidades para os jovens do ensino médio. O Rio em Foco está no ar. No Rio de Janeiro, o programa Dupla Escola oferece ensino bilíngue, profissionalizante e experimental, mas não é ensino técnico. Para isso, a Secretaria Estadual de Educação fez parcerias com entidades do setor privado. Para conversar sobre o Dupla Escola estão aqui Maria Aparecida Giacomelli, que é a coordenadora do programa, e Márcia Freire, analista de educação do Senai Rio, uma das entidades parceiras da Secretaria neste projeto. Nossa reportagem foi conhecer escolas e conversar com alunos e professores sobre o Dupla Escola. Vamos acompanhar. O Eric Heine tem a proposta de trazer para o aluno um horário integral com 10 horas de aula por dia, em que eles desenvolvem aqui todas as habilidades da Base Nacional Comum, juntando aí com a possibilidade da formação profissional em administração de empresas. Esse aqui é o nosso laboratório de informática, em que os alunos desenvolvem as atividades da disciplina de informática e de outras disciplinas também do currículo da escola. Temos aqui um grande acervo para os alunos fazerem trabalhos e pesquisas e tentamos mantê-los aqui num ambiente agradável, com bastante conhecimento, com bastante dedicação. O laboratório de ciências e química da escola, onde os alunos desenvolvem as atividades das disciplinas de química, biologia, física. Inclusive está funcionando aí como um berçário para as nossas mudas do nosso boldo que cobre nosso telhado verde. A escola tem todos os projetos pedagógicos voltados para a sustentabilidade. Esse aqui é o telhado verde da escola, ou como chamamos, o ecotelhado. Aqui é o local onde passamos uma pequena parte do nosso tempo. A gente vem aqui e, como eles estão fazendo ali, a gente cuida dessa área. A gente mantém esse ambiente aqui sempre florescendo, vamos dizer assim, reproduzindo, porque o telhado verde ele ajuda na sustentabilidade da escola, porque com o telhado verde os ar-condicionados não precisam trabalhar tanto, então ele refresca o ambiente escolar todo lá embaixo. A escola também tem um projeto de compostagem que é feito a partir dos resíduos da capina e dos restos que vêm da cozinha. Esse composto é usado na conservação do telhado verde e na horta. Todos esses trabalhos que a escola expôs são todos realizados com reutilização de material, né, da própria escola, papelão, jornal, restos de obras anteriores já desenvolvidas pelos alunos. E aí a gente aproveita e deixa para que os alunos que não participaram desses projetos possam usufruir das informações geradas por eles. Aqui é o Cineclube da escola, uma parceria nossa com a Secretaria de Cultura, e é aberta à comunidade e todo o grupo de alunos e colégios do entorno do Colégio Eric Heine. Não é um espaço onde a gente assiste filmes e ponto, mas a gente consegue traçar uma ponte entre a matéria que a gente está tendo dentro da sala de aula e o filme. Por exemplo, dentro de literatura, a gente lê livros, né, durante o ano, né, correspondente à matéria que a gente está tendo. E depois esses livros são passados aqui, né, em forma de filme. Então a gente consegue ter uma percepção muito maior do livro, da história e da matéria, consequentemente. Como funciona a parceria do Dupla Escola com o setor privado? A Secretaria de Educação ela tem uma perspectiva de ampliar a oferta de escolas com essa ideia de plus, né? Algumas coisas que são a mais para o aluno, não o ensino tradicional, não apenas o acréscimo de tempos dentro da escola. E nós temos algumas experiências que já são de sucesso. Então, nós temos uma possibilidade de atrair novos parceiros para essas nossas possibilidades. Hoje são quantas unidades? Atualmente, nós temos 26 unidades, né, divididas dentro de cerca de 1.300 escolas. Né? E a gente sabe que é um número ainda pequeno, a gente tem essa consciência, mas a nossa intenção é de solidificar o trabalho, né? Regulamentar todos esses detalhes, todas essas
essas minúcias, né, da implantação de uma escola, da celebração de um convênio com a iniciativa privada, até poder estender para outras unidades. O foco desse trabalho é justamente as vocações do Estado do Rio de Janeiro e por onde o Estado está andando em termos econômicos. Isso. Quais são os setores hoje em que a Dupla Escola tem a formação para os alunos? Nós temos hoje o José Leite Lopes, que foi a primeira escola surgida através de uma parceria, que foi uma parceria surgida com a oferta do Instituto Oi Futuro, né? É o NAVE, O né? NAVE, é o projeto NAVE. Lá eles têm cursos de multimídia, roteiros para mídias digitais e programação de jogos digitais. O aluno não tem as aulas, né, dos componentes curriculares pela manhã e os outros elementos da parte técnica à tarde. Existe realmente uma necessidade de que essas disciplinas elas estejam misturadas mesmo, até no momento em que elas são ofertadas, para que o aluno não pense que isso é separado. O Senai é um dos parceiros desse projeto. Como é esse trabalho para o Senai? De que maneira o Senai, né, o Sistema Firjan, enxerga a possibilidade de complementar o ensino dos alunos do ensino médio público? Na realidade, essa parceria com o Senai nasceu de uma forma quando foi percebida a necessidade de se qualificar mais mão de obra para o Estado. Então, o que aconteceu? Como esses alunos já estavam dentro das escolas, foi uma parceria, um casamento ideal, né? A gente fez o projeto, hoje o Senai, esses cursos são cursos de qualificação, então são cursos que estão ligados à CBO, que qualificam. Isso, o que quer dizer isso? Eles dão um título profissional para esses alunos. Então, esses alunos fazem, no caso do Senai, no contraturno, né? Eles estudam de manhã, a escola pública e à tarde, eles fazem os cursos Senai ou o contrário. E ele nasceu realmente com esse objetivo, de dar essa formação, essa qualificação, até para que eles comecem a perceber o mundo do trabalho. O que esses cursos, na realidade, vai despertar neles esse mundo do trabalho, esse interesse pelo trabalho. Dessas 26 unidades, quantas unidades hoje estão com o Senai, quer dizer, nessa parceria? Nós temos hoje a parceria em 7 escolas do Estado, né, em 8 cursos, porque nós temos uma escola que estão ofertando 2. E como é que está sendo esse trabalho de buscar novas parcerias com outras entidades? A gente tem um setor chamado Asplan, que é o setor que faz a prospecção dos parceiros. Na verdade, nós já temos uma cartela bem grande de potenciais parceiros da iniciativa privada. Então, o trabalho da Asplan é conversar com esses parceiros, estudar junto com o pedagógico a questão de onde essas possibilidades desejadas ou indicadas pelo parceiro poderiam ser viáveis. Muitas vezes não existe a confluência, né? Às vezes o parceiro quer uma coisa, mas a Secretaria de Educação ela precisa seguir a política traçada dentro de uma orientação vocacional de localização, né? Setorial, digamos assim. Então, no momento que essa parceria não é implantada, a gente começa a buscar outras possibilidades. A partir do interesse viável do parceiro, a gente faz um levantamento com a Suplan, que é o setor responsável pelo planejamento da rede, e aí a gente vai ver o arranjo a tendência, né, do local, a gente vai ver o perfil daquele aluno, se existe possibilidade de implantar um curso que seja de horário integral e que tenha essa carga horária diferenciada, para que a gente possa fazer uma análise e finalmente começar, porque é um processo bastante longo, o processo de implantação de uma escola. E como é que a gente faz para manter o adolescente num tempo integral na escola? Essa é uma pergunta que a gente vai responder no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossas convidadas de hoje são Maria Aparecida Giacomelli, da Secretaria de Educação do Estado, e Márcia Freire, do Senai Rio. Nossa reportagem gravou algumas perguntas e sugestões dos alunos para vocês responderem. Vamos ver? Eu gostaria de saber se existe alguma proposta, alguma ideia para levar toda essa interação, esses projetos e ações que a gente tem dentro da escola, dupla escola, para as escolas regulares, que ainda não são dupla escola e que vão demorar um tempo para se tornarem. Nós já temos, dentro do programa dupla escola, algumas unidades que oferecem o ensino médio regular, considerando toda essa necessidade de formação especial, integrada, em horário integral. A nossa ideia é, a partir da parceria que foi feita com o Instituto Ayrton Senna,
que gerou a solução educacional, que é um nome bastante ousado, né? Mas na prática tem se evidenciado como uma verdadeira solução. Nós estamos fazendo o acompanhamento da implantação da proposta e justamente pela característica de tratamento, né, não só da parte cognitiva, mas também da parte não cognitiva, a gente tem implantado isso na rede e a perspectiva é de implantar em várias outras unidades. A gente tem 5 escolas que antes eram ensino médio inovador, né, que ofereciam ensino médio inovador e que tiveram a matriz curricular adaptada com esses elementos, né, da matriz curricular do Chico Anísio, que integram que é ensino médio regular e que tem todos esses fundamentos, né, e cumpre toda essa rotina que a gente deseja para o nosso aluno. E a intenção para o ano que vem é de que esse número seja pelo menos o dobro, né? Então a gente vai numa escala de ampliação que seja coerente e adequada às exigências do projeto. Sempre aliando, então, um projeto que já existe, que o Instituto Ayrton Senna está ajudando a dar as bases, isso, e essas demandas, esses parceiros que estão se integrando ao processo dupla escola. Na verdade, nessas escolas que estão sendo implantadas com base nessa proposta curricular, né, nós não temos outra parceria, é só mesmo com o Instituto Ayrton Senna, que é uma parceria pedagógica, né, digamos assim, e todos os outros elementos necessários para a implantação do projeto são da Secretaria de Educação. Vamos ver outra pergunta. Eu gostaria de saber se é possível fazer essa ligação também de relação de aluno com direção. Aqui nós temos o Grêmio Estudantil. Eu gostaria de saber se é possível ter em outras unidades escolares da dupla escola. O Grêmio é uma parte, né, desse projeto, desse programa dupla escola, que tem recebido nossa especial atenção, porque a solução educacional para o ensino médio, ela vem completamente aliada ao papel protagonista que o aluno precisa ter. Ele é o dono da vida dele, ele responde por suas ações, ele precisa ter a noção de causa e consequência. O professor, a equipe diretiva, a equipe técnico-pedagógica que está dentro dessa unidade já está aberto a esse tipo de iniciativa, né? De um aluno mais questionador, de um aluno mais coerente. Que faça mais perguntas. Exatamente, né? Que faça mais perguntas. Quais são os métodos que vocês utilizarão para os alunos que ficam 10 horas por dia na escola no seu estado psicológico? O estado psicológico dos alunos? Então, a solução educacional, né, que tem sido utilizada como um formato, né, ideal a ser seguido, ele divide as disciplinas, né, da seguinte maneira: as disciplinas da Base Nacional Comum, né, e uma disciplina chamada de núcleo, uma disciplina, um blocão, digamos assim, com 16 tempos. Em todas as unidades, existem disciplinas específicas para o desenvolvimento da proposta daquela escola, né? E existem disciplinas específicas para desenvolver determinadas habilidades e competências no aluno. Habilidades e competências ditas do século XXI. Esse aluno tem que aprender a ser, ele tem que aprender a fazer, ele tem que aprender a conviver, todos esses elementos. Então, essas disciplinas, embora estejam com o tempo quadradinho lá, né, indicado, elas não têm nota, elas não têm conteúdo para ser estudado, elas objetivam justamente isso, que o aluno se movimente dentro daquele universo que ele tem, que ele questione, que ele desenvolva projetos. Dentro do próprio curso, quando a gente monta, né, quando o Senai faz a grade curricular desse curso, a gente já tem matérias específicas para esse lado comportamental, que vai falar um pouquinho da ética, o que é SMS, né, qualidade de vida, meio ambiente. Então, esse aluno, dentro da escola, ele já tem, em qualquer curso do Senai, um momento também que ele se prepara para esse mercado. Não adianta a gente trabalhar só essa parte técnica do aluno, né? A gente tem que ter esse cuidado também com tudo isso que a Cida falou. A nossa juventude precisa aprender muito como se comportar no mercado de trabalho, como se comportar diante de uma entrevista, qual seria a sua reação diante de uma proposta de emprego. Então, tudo isso a gente vai trabalhando dentro do curso. Então, existe, o Senai a gente fala que são unidades curriculares específicas para trabalhar esse aluno, essa linha, né, essa forma, esse comportamento desses alunos.
E em termos de infraestrutura dessas escolas, é possível também ter, e era até uma pergunta que na verdade era o que ele queria fazer, se teria enfermaria ou outras formas de psicólogos para assistirem os alunos também, por eles estarem mais tempo na escola? Na verdade, inicialmente essa ideia não consta do programa originário do Dupla Escola. As unidades são pensadas de acordo com os espaços pedagógicos, né, com as atividades que vão ser desenvolvidas lá dentro. Existe toda uma preocupação com o bem-estar do aluno, né, então existe um reforço na merenda, existe um número maior de refeições que são oferecidas. Mas essas demandas eles vão ter que vir via Grêmio. Vão ter que vir via Grêmio, porque a gente ainda não tem ainda uma enfermaria, a gente não tem... Embora a gente tenha na rede um serviço que atenda de forma... talvez genérico não fosse o termo, mas nós temos na sede um setor que é o bem-estar de saúde, que sempre... visita as unidades, desenvolve trabalhos, né, sempre de acordo com a necessidade daquela comunidade escolar. Qual a possibilidade da Firjan de ampliar essa parceria que ela tem com o governo do estado? Esse projeto é um projeto piloto junto à Firjan, né, esse ano. Nós começamos com esse projeto e é claro que a gente deseja continuar, acho que é bom para o aluno, é bom para a instituição, né? Só que a possibilidade de ampliar vai depender muito também dos nossos resultados, que a gente está vendo aí que tem sido bastante positivo, né, Cida? Bastante positivo. Pois é, agora acredito que é uma decisão da nossa diretoria, mas dependendo do resultado... Quantos alunos hoje estão no projeto da Firjan? Como os cursos são cursos de qualificação, esses cursos não são cursos longos. Eles duram em média de 160 a 400 horas. Então, a gente, na realidade, durante um ano, pensou em fazer, pelo menos em cada escola, 2 turnos, né, manhã e tarde, uma turma, e no segundo semestre, mais 2 turmas em cada escola. Vai dar, em média, uns 800 alunos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Domenico De Masi é um sociólogo italiano defensor do chamado ócio criativo. De Masi já escreveu diversos livros sobre o assunto, alguns deles considerados revolucionários. Ele critica o sistema de ensino que prepara o aluno para o trabalho e não para melhor aproveitar o tempo livre. Vamos ouvi-lo. Tutta l'educazione industriale, dalla metà del Settecento alla metà del Novecento, era basata sulla formazione al lavoro. La famiglia, la scuola, la società, le aziende, tutto formavano al lavoro. Il lavoro era onnivoro, era una realtà totalizzante. Oggi il lavoro è 1/7 della vita, quindi ci sono 6/7 della vita che vanno formati a parte rispetto al lavoro. E quindi adesso occorre formare le persone soprattutto al tempo libero, ma non è facile, il tempo libero è la vita. Ci sono molti professori e molti maestri di lavoro, ma non ci sono molti professori e molti maestri di vita. Per la vita occorre l'ozio creativo, che non é solo lavoro, ma é lavoro, é studio, é lazer. Como a gente equilibra, né, nesse projeto, na verdade, num projeto maior de educação para o Estado, essas três partes da vida, que, como ele diz, deveriam ser juntas? Não tem nenhum tipo de confronto aí, porque o programa do Pré-Escola, ele contempla tudo isso. É claro que tem uma intenção de que esse aluno saia formado, né, tenha uma formação, mas é uma formação diferenciada. Tomando por base o trabalho que é feito lá no Colégio Estadual Chico Anísio, nós temos tempos dedicados a um componente curricular denominado autogestão. Então, nesse período, né, 1 vez ou 2 por semana, esse aluno vai fazer uma análise do que ele tem para fazer. Esses alunos normalmente não são alunos da comunidade, porque esses alunos passam por um processo seletivo. Então, tem criança que estuda na Tijuca, mas que mora na Ilha do Governador, que mora em Jacarepaguá, no Nave tem gente que mora em Paquetá. Então, são crianças que saem de casa muito cedo e retornam para casa muito tarde, não tem como fazer as atividades, né, em casa. Então, esse aluno vai ver, dentro desse período de autogestão, o que ele precisa fazer. Quais são as prioridades. Quais são as prioridades dele, o que ele pode fazer em casa, o que não. Ele pode dormir nesse meio tempo?
Pode, só não pode dormir todo dia, né? Mas ele tem esse contraponto, né, de fazer uma avaliação. E as outras disciplinas que estão integradas, previstas para serem desenvolvidas no núcleo, ela tem toda essa perspectiva de lazer, né? Não um lazer sem conteúdo, né, mas um lazer produtivo. Mas a grande cenourinha, na verdade, é mostrar que no ensino médio você está sendo formado para uma próxima fase da vida, que é justamente a fase do trabalho, né? Que é possível você ter oportunidades e construir essas oportunidades nesse período da vida. É claro que a gente quer dar uma boa formação, realmente a gente percebe, deseja que esse aluno saia de forma a estar apto para o mercado de trabalho, mas não é só isso. O mundo hoje não é só isso. Então existe toda uma preocupação nessa formação, como a Cida mesmo falou, como a gente está preparando esse jovem, né? Esse jovem hoje que está aí no meio de muitas tecnologias, mas assim, que ele ainda tem que entender que para estar nesse mundo de trabalho, para que ele consiga ter o seu espaço conquistado, ele precisa de outras coisas. Ele precisa se relacionar bem, ele precisa trabalhar bem com o grupo, ele precisa ser uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que saiba falar na hora correta, uma pessoa que tem que estar bem fisicamente, tem que se alimentar bem, tem que... para ter tudo que ele deseja, não basta só estar bem preparado tecnicamente, tem todo um contexto por trás disso. E a gente acaba dando esse apoio também. A gente, dentro do Senai, as unidades curriculares trazem muito isso para a vida do jovem. Eles fazem muita apresentação assim, de grupo, nos trabalhos com as equipes, para também tirar um pouco dessa timidez. Tem muitos jovens muito tímidos. Então, é todo um contexto social também que é trabalhado, né? Então, é um cuidado que eu acho que as escolas hoje têm que ter, como a Cida falou, o próprio Estado está pensando dessa forma. Não basta só a gente dar uma formação técnica, como o autor ele falou, né, para o trabalho. A gente tem que ensinar esses jovens para a vida. O trabalho é dentro de um contexto, é algo a mais no que ele tem que aprender. Porque até a educação, ela não é... Hoje em dia você não se forma, vai trabalhar e nunca mais volta para o banco, não, né? É um trabalho, é uma educação continuada, que precisa, então, tá orgânica no processo, nos próprios jovens. Hoje em dia, a gente tem um risco muito grande se a gente não se comprometer com essa formação integral, com essa educação integral do aluno. Porque ele pode sair um excelente técnico, né, se ele estiver vinculado a uma unidade que tenha curso técnico, e ninguém vai querer aquele técnico se ele não for um técnico que saiba trabalhar solidariamente, que saiba trabalhar de forma colaborativa, que saiba utilizar as tecnologias, que tenha essa questão dos valores, né, mais desenvolvida, porque efetivamente é uma coisa muito gritante na sociedade hoje, é uma coisa crônica, né? As crianças, os jovens, eles estão se afastando cada vez mais dessa formação de valores. E o programa Dupla Escola, através de toda a formação que a gente dá para os professores, através do auxílio dos nossos parceiros, a gente tem essa preocupação como uma das preocupações fundamentais. E você falou muito de resultados. Quais os resultados que já são visíveis na participação do Senai nesse projeto do Dupla Escola? Na realidade, eu acho que a qualificação, ela tem aberto muitas portas para os nossos, principalmente para os nossos jovens, né? Para o mercado de trabalho. Mas não é só isso. O que eu percebo, eles saem realmente com uma formação muito boa, mas a gente tem que ter muito cuidado também, volta aí, me reporta o que você estava falando, porque um grande índice hoje também de demissões dentro das empresas é justamente pela questão comportamental. Aquelas pessoas que não conseguem trabalhar bem em equipe, que têm essa dificuldade de obedecer a uma determinada ordem, que não conseguem se integrar, que às vezes muito tímidas. Então, o que eu percebo? É uma formação que a gente tem que dar por completo mesmo, né? Hoje, se a gente for buscar estatisticamente, isso vai perceber isso claramente. O quanto as empresas hoje, na hora de contratar o seu funcionário, ela está de olho justamente nisso. Na questão comportamental, o quanto ele valoriza, né, os valores da vida. Até porque a questão ferramental, ela pode ser facilmente treinada e adquirida. Perfeito. Sem dúvida. E esse outro lado é onde a gente tem justamente o déficit, né, que a gente tem percebido hoje aí na nossa sociedade e que a gente precisa resgatar isso. E como é que a gente faz para tornar esse projeto, agora para a gente fechar o nosso programa, num projeto de Estado, quer dizer, que tenha continuidade, que atravesse aí os anos e forme mais alunos e integre mais os alunos? Geisa, o programa Dupla Escola, ele se fez de dentro para fora, o que eu acho que, por um certo lado, é uma vantagem. Primeiro, a gente tem toda a parte estrutural de funcionamento, as perspectivas pedagógicas sólidas para partir para uma normatização. Inclusive, eu saí lá do trabalho, vim para cá, a equipe toda estava trabalhando
na finalização de uma resolução, né, que terá o condão de reunir todos esses detalhes, todas essas questões pedagógicas dentro de um ato normativo para a gente poder ter um respaldo. De qualquer maneira, eu acho que o que já está construído não tem condição de ser colocado por terra, independente de ter alguma coisa legal, né? Um número de uma lei, um número de um decreto, de uma resolução que respalde. Porque os resultados são tão maravilhosos. A Márcia estava falando sobre os resultados dos cursos de qualificação e eu vou agora falar dos resultados das escolas de ensino médio integrado, né, que fazem parte do Dupla Escola. Nas avaliações que a gente faz de Saerginho, de todo o estado, os melhores resultados são dessas escolas do programa Dupla Escola. Isso é uma maravilha. A gente espera até que seja ampliado, que são 26 escolas, tem 1.300, é um super desafio. É um super desafio. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Maria Aparecida, obrigada, Márcia, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.